Informática para todos. O universo dos computadores. A expansão do conhecimento. Os dispositivos que não podemos dispensar. Os caminhos para soluções na assistência à saúde. Máquinas para o futuro. Internet e a informação global. Inovações tecnológicas. Um programa de Gil Montalverne com o apoio da FCCM. Todas as semanas, nesta rádio e a esta hora. Emissão número 375. No passado dia 17 de agosto, e só por lapso não o dissemos nessa semana, a internet fez 20 anos. E todos estão de acordo que a internet é o poder do conhecimento que passou a estar ao nosso alcance. Constitui uma das grandes conquistas desta tecnologia que nasce afinal com os computadores, a informática, os chips e por aí fora. E com o dia 17 de agosto passado, quase acontecia uma coincidência que se iria juntar a outros fatores, como vão ver. Se o primeiro computador pessoal foi precisamente lançado pela IBM, esta mesma IBM anunciou, no passado dia 18, um dia apenas depois do aniversário da internet, outro grande passo nesta área. Os cientistas da grande empresa norte-americana anunciaram ter conseguido os protótipos de 2 chips que representam um avanço notável na inteligência artificial para a aplicação em computadores para robôs. Pela primeira vez, esses chips possuem a capacidade de simular o funcionamento do cérebro. Os chips não têm nada de semelhante aos 2 dispositivos de que falámos aqui em outubro de 2010, programas números 335 e 336. Tratava-se então de elétrodos que são colocados junto do cérebro e que conseguem transformar os sinais emitidos por ele em palavras escritas, como é o caso do Brain Fingers, ou em sons que os deficientes não possam pronunciar, o caso do Mind Reading Machine. Neste caso agora, trata-se de chips compostos por 256, chamemos-lhe assim, neurónios digitais, que possuem a capacidade de simular o cérebro nos seus aspectos de percepção, ação e cognição. O software que está a ser desenvolvido não só analisa as informações, como consegue aprender com os resultados, memorizando-as. E daí, tudo isso leva a futuras ações. Como é sabido no cérebro humano, os neurónios estão interligados pelas chamadas sinapses. Ora, os cientistas revelaram que estes chips também criaram sinapses digitais através de circuitos e algoritmos desse elemento base de um chip que se chama silício. Os circuitos não possuem elementos biológicos e apenas são inspirados na neurobiologia. Esta descoberta é de facto extraordinária, pois estaremos assim no caminho de um sistema que não só pode reconhecer rostos, como já hoje acontece, e obedecer a ordens gestuais, mas neste caso, aprendendo com as suas informações, seria capaz de atuar em ações futuras com aquilo que for aprendendo. Resta acrescentar que os chips atuais têm 256 neurónios e um deles mais de 200.000 sinapses digitais, mas que o objetivo final será atingir, imaginem, os vários milhões de neurónios e sinapses, portanto, ainda mais próximo do cérebro humano. Os próximos chips seriam capazes de gerir independentemente e muito mais rápido do que o homem a agir em conformidade, obtendo, por exemplo, relatórios pormenorizados da temperatura, pressão, altura das ondas e medição das marés oceânicas, prevendo tsunamis ou monitorizando em tempo real texturas, cheiros e temperatura que dariam num armazém a qualidade dos alimentos ali encerrados. O sistema já tem nome. Curiosamente, foi escolhido Synapse. Consegue, portanto, com as suas capacidades de visão,
memória e reconhecimento de padrões e a classificação de objetos reagir de imediato, tão rápido ou ainda mais rápido do que o faria o próprio homem. É de facto, não fosse a crise atual em que vivemos, uma descoberta extraordinária que permitiria interagir verdadeiramente com as máquinas e com a qual todos nós e os que vierem depois de nós muito teríamos a lucrar. E que assim seja. Tudo graças a esta tecnologia que aqui trazemos todas as semanas pode acontecer. Daremos mais notícias proximamente. Desde que os portáteis expandiram de tal modo as suas capacidades e tomaram em grande parte o lugar dos computadores de secretária, não param de nos apresentar soluções inovadoras. Basta citar o caso do recente modelo apresentado pela Toshiba da série Cosmio. É aquilo a que se pode chamar, com certa liberdade de expressão, um portátil brilhante. Com um agradável ecrã de 17,3 polegadas, agradará por certo aos mais exigentes, mesmo os amantes de videojogos. A resolução de 1600 por 900 pixels é suficiente para garantir uma realidade virtual satisfatória, embora alguns analistas argumentem que poderia ter uma resolução um pouco maior para aplicações de produtividade. Mas se a Toshiba não foi mais além, é porque achou que a placa gráfica atinge deste modo o seu máximo. Armazenamento com 2 discos de 500 GB, vejam só. É o que normalmente se exige hoje em dia de um bom desktop. Mas está no portátil. O processador é da série Core i7, poderoso, como se sabe. Memória de 8 GB, que muitas vezes nem alguns jogos consomem. Gravador Blu-ray e portas USB 3. Uma qualidade de som que é rara em portáteis sem necessidade de recorrer a colunas externas. Claro que o preço não é muito convidativo nos tempos que vão correndo. Muito perto dos 2.000 euros, só de facto para alguns felizardos. Bem, mas adiante. O assunto é sério e não é aqui que dele se trata. Passemos a outro caso do setor dos portáteis. O anúncio veio dos Estados Unidos, onde já podem ser adquiridos, mas que não tardarão a aparecer por cá. Os Spacebook da G-Screen, que lançam um novo conceito de portátil com 2 ecrãs de 17 polegadas, criando uma excepcional área de trabalho para os que dela necessitem, com uma resolução total de 3840 por 1080 pixels. Ora bem, não julguem que por ter os 2 ecrãs no seu formato, quando está fechado, é diferente dos restantes portáteis. Nada disso. Os ecrãs são mais finos que o habitual, deslizam um sobre o outro, expandindo-se para os 2 lados. É evidente que tão grande área de visualização teria de ser aproveitada para aplicações que exijam um bom desempenho. E para isso, lá temos a escolha do processador Core i7 de 4 núcleos e placas gráficas com chips NVIDIA GeForce GTM. Quem precisar, é só esperar até final do ano. Estes 2 ecrãs num portátil vão causar sensação. 4 milhões de pixels à disposição do utilizador. Na internet já se aceitam encomendas. Quanto ao preço em dólares, não agrada de facto. 2.300 dólares é quanto pedem os americanos por ele. Não acreditamos que Obama o compre para os filhos. Adiante, estamos apenas a revelar novidades. O resto fica para um dos ouvintes refletir como vai este mercado. Esclarecemos, tiramos dúvidas e aceitamos sugestões neste programa Informática para Todos. Basta um e-mail para ajuda@gil.com.pt. Foi a emissão 375.
Não esqueçam que a emissão anterior já se encontra disponível para ouvir ou para a leitura do texto em iptnanet.blogspot.com. E assim sucede com todas as emissões. Serão colocadas nesse site na semana seguinte à da emissão. iptnanet.blogspot.com. Produção e realização de Gil Montalverne, com o apoio da FCCN, Fundação para a Computação Científica Nacional.